presidente acabou citando, né? O presidente Jair Bolsonaro acabou citando a ex-ministra Damares Alves, neste caso do ator José Dumont, como exemplo de alguém que denuncia e luta contra esquemas de tráfico e exploração. Porém, tem alguns famosos que estão pedindo a cassação dela, é isso mesmo? Pois é, a cassação de Damares Alves. Antes dela assumir, tá? Para o Senado, que ela foi eleita agora. Então, a apresentadora Xuxa Meneghel, o apresentador Marcelo Taz, o jornalista e escritor Chico Sá e a atriz Patrícia Pilar são alguns dos nomes que compartilharam nas suas redes sociais um abaixo-assinado que busca cassar o mandato de Damares Alves antes dela tomar posse. A Damares, que foi eleita senadora em Brasília, agora em 2 de outubro. Esse abaixo-assinado, eu até fui ver de manhã, estava lá com mais de 500 mil assinaturas. O movimento do abaixo-assinado aconteceu depois que a Damares descreveu abusos sexuais contra crianças que seriam traficadas para a ilha de Marajó, no Pará, para fora do Brasil. O Ministério Público Federal do Pará enviou um ofício ao Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos pedindo informações sobre os casos e também questionando quais providências foram tomadas e se o Ministério fez alguma denúncia formal ao MPF ou à Polícia Civil. Aí foi questionado ali para o Taz no Twitter por que é que ele estaria contra uma pessoa que faz uma denúncia de abuso de crianças. E aí o Taz respondeu o seguinte, o que faz também parte do corpo do texto desse abaixo-assinado. Há duas hipóteses. Damares fala a verdade. Nesse caso, comete crime de prevaricação, poderia evitar os maus tratos às crianças e nada fez. 2, Damares mente. Nesse caso, usa a fé do povo na tentativa desesperada de ajudar seu candidato. A justiça deve esclarecer o caso, escreveu o Marcelo Taz. Em resposta aí a uma pessoa no Twitter, e essa resposta também está lá no corpo desse abaixo-assinado, que seria a motivação para recolher essas assinaturas e impedir aí a posse da Damares, que foi eleita senadora. Muito bem. Paulinho, o que você achou desse pedido da Xuxa? Eu acho que esse é um caso interessante e icônico para a gente observar, porque o Carl Jung, o psicanalista, ele falava o seguinte, que existe uma coisa chamada psicose social, né? É quando as pessoas numa sociedade entram num estado de enlouquecimento. E esse é muito bom, esse é muito icônico. Repara, as mesmas pessoas que estão querendo dar um mandato a um sujeito que foi condenado em múltiplas instâncias, em mais de um processo, por corrupção, não é qualquer corrupção. O sujeito foi, com provas amplamente colocadas para a sociedade, comandou o maior esquema de corrupção da história, talvez, do mundo. Com 6 bilhões devolvidos aos cofres públicos, mas 6 bilhões não foi o valor desviado, não. O valor desviado é pelo menos 100 vezes isso. Pelo menos. Procurem qual foi o montante total desviado na Lava Jato. Só o prejuízo que foi dado à Petrobras já é 50 vezes isso. Então, essas pessoas que estão pedindo voto para o maior beneficiário desse esquema, que só foi descondenado por uma questão processual, essas pessoas agora acham que tem que cassar o mandato de uma deputada eleita, de uma senadora eleita, porque ela fez uma denúncia. E você repara, no caso do Marcelo Taz, Marcelo Taz nunca foi muito brilhante, para dizer o mínimo, né? Ele só consegue enxergar 2 cenários. Nos 2 cenários a Damares é culpada. Ele não consegue enxergar o terceiro cenário, provavelmente é o cenário mais óbvio, que é, sim, ela está falando com uma das várias coisas que ela viu no Ministério, que segundo o Ministério foi enviado sim para apuração, e os órgãos competentes que apuram. O Ministério não tem poder de polícia. O Ministério confirma que foram enviados para apuração. E aí o que você tem? Você não tem nada. Qual é a base do Marcelo Taz para fazer uma afirmação dessa? Qual é a base da Xuxa para fazer uma afirmação dessa? Agora, a gente está falando... primeiro, se vocês desconfiam que as pessoas são capazes desse tipo de coisa, e eu acho que esse também é um processo psicológico interessante para ser explorado, é porque você não conhece a profundidade da maldade humana. Conhecer a profundidade da maldade humana é necessário. Leiam o Arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn. Leiam, eu recomendei aqui Ordinary Man,
Leiam o livro negro do comunismo, leiam, assim, estudem a profundidade da maldade humana, estudem o que aconteceu, por exemplo, no cerco de Jerusalém, no século I, para vocês verem a profundidade da natureza, da maldade humana. Leiam os cartazes, onde os comunistas na União Soviética botavam cartazes para falar assim: é errado você comer a carne do seu bebê, porque estava havendo canibalismo na União Soviética. Tenham noção da profundidade da maldade humana para vocês não ficarem tão chocados quando essas coisas aconteçam. Quer dizer, devem ficar chocados, mas não podem ficar surpresos. Não pode ser que você nunca ouviu falar que existe maldade. Maldade existe. Agora, se essas maldades de fato ocorreram, de novo, nós estávamos comentando há 2 minutos atrás investigações de pedofilia desde 2009 que não andam. Por que não andam? Por que investigação de pedofilia, que deveria ser prioridade para as nossas forças policiais, por que não anda? Eu não sei. Eu já falei, eu ainda não consegui desvendar, mesmo aqui nos Estados Unidos, eu não consigo desvendar por que casos de pedofilia, as redes não são desmontadas na velocidade que são. Por que o governo anterior não queria entrar na associação, que a Zoe trouxe muito bem aqui ontem, na Associação de Combate contra a Pedofilia Internacional? Por que o governo anterior não falava desse tipo de coisa que hoje é trazida à tona a todo tempo? Eu não sei. Você de casa deve fazer um pouco de reflexão e talvez me acompanhar na tentativa de entender o motivo para essas coisas. Muito bem. Guga. Olha, a Damares, dentro de uma igreja, com um público de crianças, inclusive, presenciando aquilo, fez um comentário pesadíssimo relatando o que seria, segundo ela, a exploração sexual de crianças. Ela disse que arrancavam os dentes de bebês para não machucar na hora do sexo oral e que davam comida pastosa para facilitar o sexo anal. Ela falou isso dentro da igreja, na frente de crianças. É claro que e tentou relacionar isso a uma perseguição ao Bolsonaro. E o Bolsonaro quis se levantar contra isso e passou a ser perseguido. Portanto, ela usou essa história para fazer proselitismo político a favor de um candidato dentro da igreja na frente das crianças. Isso tudo, se você não achar errado e pesadíssimo, eu não sei o que você pode achar errado e pesadíssimo depois disso. Fora isso, a história parece ser uma história sem fundamento. A Polícia Federal informou não ter recebido nenhuma denúncia e nem está investigando nenhum esquema de tráfico de crianças e de exploração sexual de menores na ilha de Marajó, como descrito pela Damares. A Polícia Civil também foi perguntada se recebeu denúncia, a Polícia Civil do Pará. A Polícia Civil do Pará encaminhará ofício para que ela repasse os conteúdos, porque até agora não foi feita nenhuma denúncia também para a Polícia Civil do Pará. Então a gente tem 2 polícias, a federal e a civil, dizendo que não conhecem essa história. Essa história só foi contada até agora por uma ministra dentro de uma igreja, uma ex-ministra, para fazer campanha política. O Ministério confirmou. Mas agora, Guga, para fazer campanha política. Isso tudo é muito pesado. E aí as pessoas estão descobrindo que ela não passou essa história adiante. Se isso, de fato, não foi passado adiante, é muito simples, é prevaricação. Mas por que ela não teria passado adiante? Porque a Polícia Federal diz que não foi informada, a Civil diz que não foi informada. Passou você pra não quem? sabe do ela que você se está falando, a Guga. dizer, olha o que ela disse. Você não sabe. Eu sei o que eu estou dizendo. Você não sabe porque eu estive no Marajó com a ministra Damares, mais a Vaninha, só um momentinho. Não, deixa eu terminar. Não, agora não. Agora você não é show. Não é show. E assim, Guga, só vou te falar uma coisa. Eu só vou te falar uma coisa, por favor. Por favor. Você vai fazer, olha, você vai fazer isso com a Zoe, com o Paulinho, com Paulinha, com Paulinho, mas eu vou te dizer uma coisa, comigo você não vai agir dessa forma. O que você está falando, então assim, você só vai, a única coisa que eu tenho para dizer para você é o seguinte, eu estive no Marajó, eu prometo. E por último, gente, a Damares, que vocês estão me interrompendo, é incrível como me interrompem aqui. Mas enfim, só pra eu terminar, eu não tô te interrompendo. Deixa, Figueiredo, senão vai ser fazer Então, vamos fazer o seguinte, mais 30 segundos pra você. O Ministério é muito difícil, por favor, só pra eu terminar, por que há essa suspeita em cima dela? É difícil demais. Vamos lá. O Ministério ocupado por Damares, o que eles disseram quando eles foram
quando ela foi perguntar de onde ela tirou essa história. Aspas do Ministério da Damares, tá? Numerosos inquéritos já instaurados dão conta de uma série de fatos gravíssimos praticados por crianças, contra crianças e adolescentes. Ela só disse isso, ela disse, portanto, são inquéritos que já estão sendo apurados ou pela Polícia Federal ou pela Polícia Civil. Ambos negaram. Então é claro que fica no ar a suspeita. Eu não estou dizendo que ela não possa estar falando a verdade. Ela pode ter denunciado. Se ela denunciou, ela tem que apresentar para onde ela denunciou. Porque até agora ela não disse para onde apresentou e a polícia negou. Ponto. Esse é o fato. Olha, pessoal da Jovem Pan, é o seguinte. Há exatos 3 anos atrás, eu estive no Marajó, juntamente com a ministra Damares e uma amiga minha chamada Vaninha. Por quê? Porque nós estávamos pensando e roteirizando em fazer um documentário sobre o Marajó, principalmente sobre essas crianças. Guga, se você soubesse o sacrilégio que você acabou de cometer falando sobre isso, que a Polícia Federal, que não teve denúncia, eu só vou te dizer uma coisa, são crianças. E geralmente esses pais, eles aceitam que as crianças, por fome, por falta de ter auxílio, enfim, porque a pobreza lá impera, essas crianças, elas são vendidas. É triste de ver o que se passa, principalmente lá no Marajó. A ministra, ela não mentiu em um segundo, porque eu vi com os meus próprios olhos o que realmente está acontecendo por lá. E essas crianças, elas são, sim, elas são escravizadas, elas são usadas sexualmente e elas são simplesmente, elas podem ser cortadas até sangrando em carne viva, para que simplesmente para que isso venha a favorecer simplesmente uma comunidade. Então é o seguinte, isso da denúncia, os pais também, eles têm que simplesmente chegar e falar, porque são crianças, têm pais, têm família. Então a ministra, ela não está mentindo em momento algum. A ministra Damares talvez não seja uma das minhas preferidas, mas o que esses artistas estão fazendo desde ontem, eles deveriam pegar o seu bom dinheirinho, pegar também um avião e abaixar lá na Ilha do Marajó para ver o que está acontecendo.